Salmo capítulo 38. Esse salmo tem algo muito profundo, é mais do que um homem falando do seu pecado e dor. Eu tenho repartido com vocês esses estudos e, é claro, eu não tenho a pretensão de encerrar o que a Bíblia diz em cada capítulo. Até porque eu jamais poderia fazer isso. A palavra é viva. Ninguém pode encerrá-la e dizer que já sabe tudo dela. A gente pode conhecer de cor o que está escrito, mas o Espírito Santo continua falando o que a gente precisa ouvir. E à medida que lemos com esse desejo sincero, ouvimos Deus falar. Esses estudos, então, são uma experiência pessoal que eu tenho tido com a palavra nesse momento da minha vida. E o meu desejo é que isso possa abençoar você. Davi fala aqui do seu corpo enfermo, sua condição emocional terrível, do desprezo que recebia dos mais chegados por conta disso, das insinuações que faziam a seu respeito. Ele reconhecia quão terrível era o resultado do pecado e que não havia nada nele, nem no seu físico, nem no seu emocional, nem no seu espírito, que não sofria as consequências do pecado consciente que ele havia cometido. A Bíblia não deixa explícito aqui que pecado era esse, mas isso pouco importa. A verdade e o que realmente importa saber é que o pecado é realmente destruidor. Ele assola a alma, nos cobre de pesada culpa e graves consequências nos sobrevêm. Ainda que não pareça estar acontecendo nada, o seu salário é a morte, e morte espiritual. Um abismo chama outro abismo e o pior de todos os abismos é o distanciamento de Deus, o que leva o homem à morte espiritual. Não há nada pior e mais nocivo ao homem do que viver no pecado. Dito isso, eu quero dizer o que Jesus sofreu por nós na cruz, para que a humanidade pudesse ser salva, para que todos os homens pudessem achar o abrigo debaixo das asas do Senhor, como a gente falou num salmo anterior. Todo o pecado de toda a humanidade caiu sobre Jesus. Você consegue entender o tamanho desse peso? Não consegue, né? Nenhum de nós jamais vai conseguir. Isaías 53 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A palavra castigo possa talvez aqui nos ajudar a compreender o que representaram todos os açoites, todas as pancadas, murros, socos, os cuspes no rosto, a coroa de espinhos terrivelmente cravada em sua cabeça e o que mais Jesus possa ter recebido sem ter nenhum único pecado sequer dele próprio. Não havia parte sã em sua carne por causa desse castigo que era nosso, sem contar com tudo o que ele estava sofrendo no seu emocional, no seu psicológico, no seu espírito, porque havia uma condição, um peso de morte espiritual caindo sobre ele. Isaías também diz que a Deus agradou moer Jesus, fazendo-o enfermar. Mas por quê? Porque o plano com tudo isso era a nossa salvação. O servo de Deus, Jesus Cristo, seu Filho único e sem pecado, sofreu o castigo que nós merecíamos, para que os nossos pecados fossem perdoados. Armaram ciladas para ele. Os mais chegados o deixaram sozinho, fizeram declarações mentirosas a seu respeito, mas ele não abriu a sua boca para que tudo se cumprisse e nós tivéssemos a graça de sermos feitos filhos de Deus também. E para isso, só o que precisamos é crer com o nosso coração que Ele é o Filho de Deus, recebê-lo como o Senhor da nossa vida e confessá-lo com a nossa boca. Quando dizemos crer, mas não renunciamos o nosso velho homem, desprezamos esse castigo que Jesus tomou sobre si em nosso lugar. E é como se o mandássemos de novo para a cruz. Mas sabe de uma coisa? Já está consumado, já está feito. Cabe a nós crer de todo o nosso coração e nos ajustar à nova vida conquistada lá na cruz. Nos santificar segundo os padrões de Deus, porque os padrões da nossa carne nos fazem dar concessões para o pecado, que continua tendo como salário a morte. Tudo o que tínhamos era a condenação. Agora em Cristo Jesus temos a salvação eterna,
Não podemos desprezar isso. Tragada foi a morte pela vida e vivemos essa vida aqui quando nos recusamos a achar normal a prática, a vivência com o pecado, nos esforçando para não cair. E quando viermos a cair, porque sim, estamos num processo contínuo de santificação, que a gente não fique caído, que não nos acostumemos com o lugar da queda, mas imediatamente nos voltemos para Deus, que não rejeita um coração contrito e quebrantado. Então não importa como você esteja hoje, volte-se para Ele já, enquanto é tempo, e viva a nova vida onde a paz é real, porque foi conquistada por real sacrifício de amor, um amor incomparável. Deus não nos criou para o castigo, para a condenação. Então creia nesse amor e pare de lutar com Ele. Pare de lutar contra Deus. Escolha crer. Essa é uma decisão pessoal que nos faz ser envolvidos por salvação e vida abundante. Entregue-se por completo a Ele.